Meus irmãos, bom dia. Graça e paz aos irmãos e às irmãs. Amém? Bom, para quem estava aqui ontem, vou fazer uma pergunta e vocês com certeza vão saber responder, né? Quem quer ser ovelha aqui? Ou que, aliás, quem é ovelha aqui? É melhor, né? Você quer ser leão, não quer? Mas você não é, tá bom? Então, desculpa aí deixar você triste, mas você não é leão. Para Deus, você é ovelha. E eu quero ser visto por Deus como ovelha, para receber os cuidados dele, que é o meu pastor, é o seu pastor, não é? Mas, infelizmente, às vezes nós achamos que somos leões, e não somos, e precisamos daquele vigor que o cansaço faz com a gente, derruba, e o Senhor, que é o nosso pastor, sabe cuidar de ovelha. Amém? O pastor Cléo, ele resumiu muito bem a mensagem de ontem aqui no início. Que nós vimos aqui no primeiro e segundo versículo do Salmo 3, fala disso. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, de nada terei falta. E aí ele começa a falar o que nós teremos e o que nós precisamos como ovelhas. Ele fala no versículo 2, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Falei para os irmãos que a ovelha não gosta de beber água de riacho com águas bravas, né? Porque é o perigo dela ir embora com a água por causa do pelo que ela tem da lã, né? Mas é um lugar também onde ela recebe alimento, é onde ela recebe o quê? Descanso. E nós vimos a importância disso, né? Ovelhas precisam de descanso e de alimento. Aliás, a primeira condição, irmãos, né, para que a vida seja mantida é essa, não é? A alimentação e descanso são fundamentais para a existência da vida. Isso nós chamamos de provisão. Deus providencia todo o cuidado que nós precisamos. E Deus, então, revigora a nossa alma, revigora a nossa vida. Nós falamos sobre alma, não vou repetir. Dei uma dica para os irmãos: se vocês querem conhecer a complexidade da alma humana, leia Eclesiastes. Você vai entender ali a alma de um homem insatisfeito, que só conseguiu achar satisfação quando ele aprendeu a olhar acima do sol. É o que a conclusão que ele chega no capítulo 2 de Eclesiastes, né? De tudo estendido, a conclusão que eu cheguei é essa: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens, né? Como diz lá, não é só de alguns, deveria ser. Aliás, todos deveriam crer nisso, mas infelizmente não são todos que serão ovelhas. Dou graças a Deus por saber que Deus foi em busca de mais 2 ovelhas, né? Francisco, a Silvia, que deles? Tá ali. Mais 2 ovelhas do rebanho do grande pastor, né? Que Deus, vocês vão aprender bastante hoje, viu, irmãos? Vocês vão ver que a vida cristã é muito mais simples do que você imagina, não é? Então, vamos lá, jornada de uma ovelha. Vamos continuar então? Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Eu estou querendo ser batizado de novo. Isso aqui já não é por imersão, né? Já... Opa, eu sou batista, tá? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aí eu peguei parte do versículo 3, que também é a continuação do versículo 2. Ele refrigera a minha alma. Esse vigor, esse refrigério, essa restauração vem por consequência de um pastor que nos dá alimento e nos dá descanso. Amém? Nele a nossa alma se revigora, nele a nossa alma se anima. E aí, irmãos, o que é que o pastor quer? Que você fique descansando, deitado no espaço verdejante o resto da tua vida, né? Aqui daqui eu não saio, né? Aqui eu fico, né? É rede mesmo, né? Rede, me chama aquela, quero casar e como é que é a frase? Mas tem, eu quero casa, comida e roupa lavada, mais nada. Irmãos, por que Deus revigora a alma e restaura a alma de alguém? Para que ele possa fazer alguma coisa. Rapaz, você tem poder. Você está vigorado. Faça o que? Ande. Caminhe. Aí é onde nós começamos no versículo 3. Continuando. Ele refrigera minha alma.
guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós vamos ficar apenas nesse versículo hoje de manhã, irmãos. Guia-me pelas veredas ou caminhos retos ou caminhos da justiça por amor do seu nome. Se a vida, irmãos, de uma ovelha e esse vigor vem do alimento e do descanso que o pastor nos dá, nós chamamos disso da primeira coisa, que nele nos não faltará provisão, não é? A segunda coisa, que é? Né? Não faltará direção. Deus é aquele que dirige e dá propósito à nossa vida. E nesse versículo, irmãos, tão pequeno e simples, tem as duas coisas mais essenciais para isso. Primeiro, há um caminho para a gente. Há uma forma de viver, há uma estrada para se andar. Não é? E há um propósito. Há um propósito nesse caminho. Qual é o propósito? Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Tem a ver com o nome dele. Com a reputação dele. Deus é aquele que nos faz andar por esses caminhos corretos e justos, porque Deus se importa profundamente com o nome dele. Com a reputação dele. Parece, irmãos, e muita gente não gosta, e muitos veem no versículo desse, Deus é um Deus prepotente, arrogante, que pensa nele. Mas se Deus, irmãos, é a fonte de tudo, e se Deus é bom, justo, não é melhor para a alma humana, para a vida de alguém, de andar de acordo com a vontade dele. Não é? E fazer parte, irmãos, disso é um privilégio tremendo. Saber que Deus vai honrar o seu nome na minha vida, na tua vida, é uma coisa profunda demais para se brincar. Saber que Deus, quando Ele olha para essas criaturas que agora são ovelhas, Ele fala o seguinte: eu quero que o meu nome seja honrado na vida dele ou dela. Você acha que isso é pouca coisa? Você acha que há um propósito de vida maior do que esse? Viver para a glória de Deus, irmãos, é o maior propósito para a vida da vida humana. Aliás, Deus nos criou para isso. E nós iremos falar disso hoje pela manhã. Amém? Eu quero orar com vocês novamente, pedir para que Deus nos guie na sua palavra, tá? E que você saia daqui, irmãos, nessa manhã, com a certeza de que Deus revigora a tua alma e que Deus dá direção e propósito à tua vida. Irmãos, talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes para mim no cristianismo. Você não tem ideia de como isso aliviou uma carga imensa das minhas costas. E eu espero, irmãos, em nome de Jesus, que você saia daqui com esse peso que você carrega, não tendo mais o peso. Eu quero que você saia daqui aliviado, irmãos. Você não tem ideia de como a vida cristã é simples. E eu acho, irmãos, tenho certeza, que essa comparação que Davi usa de Deus, Senhor, sendo nosso pastoreio como ovelha, mostra também, irmãos, a simplicidade do que é isso. Não é nada complexo na vida cristã. Nós é que dificultamos as coisas. Nós como igreja, às vezes. Nós colocamos um fardo sobre as costas das pessoas que elas não conseguem carregar, e nós achamos que esse fardo nós temos que carregar também, e criamos a vida cristã numa espécie de legalismo. Nós voltamos para o farisaísmo do passado e colocamos um peso nas costas das pessoas, irmãos, que nunca deveria existir. E isso tem a ver com o nosso caminhar. Amém? Amém. Caminhar é muito mais fácil, irmãos, quando você não tem uma carga imensa que você não consegue suportar. Caminhar é uma coisa agradável quando é leve. E Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo. Né? O meu fardo é o quê? Leve. É leve. Os meus mandamentos não são penosos ou pesados. A vida cristã, irmãos, esse caminhar é a vida mais agradável e prazerosa que um ser humano pode ter. E talvez você e eu não temos experimentado isso, porque talvez existem pesos demais que você tem que largar e jogar fora. E eu espero que você saia daqui nessa manhã com esse desejo. Hoje eu aprendi que 99% da minha vida tem que jogar fora. Amém? Pai bendito, obrigado por tua palavra, Senhor.
E que nós todos aqui, Pai, sejamos confrontados, alimentados, revigorados e dirigidos por ela, para a Tua glória, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém conhece aqui aquela história de Alice no País das Maravilhas? Conhece? Quem já viu o desenho da Disney, né? Tem alguns personagens interessantes ali, é baseado no livro de Lewis Carroll, né? Um livro que talvez não é tão bem compreendido, né? Mas a história também não retrata tudo que o livro diz. Mas há uma cena interessante nessa história, onde Alice está ali na floresta e ela quer ir embora. Porque ali só tem louco, só tem doido ali, ela não quer fazer parte disso. E ali tem um gato, uma personagem da história, que é um gato muito engraçado, que é um gato que sempre fica com a boca como? Risonho, né? Tem um nome esquisito que eu não sei pronunciar, então mas é o gato risonho. E a Alice então está ali naquela floresta indo embora, e ela tem uma conversa com esse gatinho. Gatinho, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Aí o gato risonho responde, isso depende muito de para onde quer ir, respondeu o gato. Para mim acho que tanto faz, disse a menina. Aí o gato responde, irmãos, nesse caso qualquer caminho serve, afirmou o gato. E aí, a moral da história, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Irmão, se você não tem direção, se você não sabe para onde você está indo, você não sabe que caminho você tem que seguir. E a história humana, mas é uma história muito complicada, porque cada um quer seguir um caminho diferente. E aí nós temos um problemaço que nós temos que enfrentar. Há uma voz dentro de você que diz que caminho você tem que tomar. Eu vou dizer que essa voz é maldita, tá? Não é legal. E há vozes ao redor de você, como o gato aqui. O gato não ajudou em nada, né? Mas há voz ao redor que quer ajudar vocês nisso. E tome cuidado com essas vozes. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra que fala isso. Então, eu vou colocar alguns versículos aqui no quadro, no projetor, e nós vamos ver juntos também. Vamos lá. Vamos ler juntos? Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, pode deixar só o primeiro, irmão, por enquanto, isso. 28, 26. Bom, irmãos, eu não sei, mas se tiver uma placa lá no inferno, né? E quando as pessoas estiverem entrando pelos portais do inferno, que é uma história, tá? Não vou dizer que a Bíblia fala isso, tá? Mas vai ter lá uma placa, bem-vindos àqueles que seguiram o seu próprio coração. Porque as pessoas vão para lá porque seguiram o seu próprio coração. E o texto fala para a gente, irmãos, quem confia no seu próprio coração, o quê? Tolo. E eu sei, irmãos, que essa frase, esse conselho é dado pela maioria, você vai ver isso sendo jogado nas redes sociais, na mídia, de forma tão comum. E as pessoas chegam e falam, eu não sei o que fazer. E a pessoa fala, faz o que o teu coração mandar você fazer. Mas pronto, matou a pessoa. Talvez você já tenha dado esse conselho. O que o teu coração manda você fazer? Ouça o teu coração, confia que vai dar certo. Faça o teu coração mandar. E a Bíblia fala, irmãos, que o nosso coração é o quê? Enganoso, corrupto. Eu não posso confiar no meu coração. Aí fica a questão, mas se eu não posso confiar no meu coração, eu vou confiar no quê? Nos outros, não é? E aí nós temos outro versículo que também, aliás, irmãos, ontem eu dei uma dica para os irmãos, querem entender alma? Leia Eclesiastes. Querem entender, irmãos, caminho? Como viver? Leia Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso, irmãos, fantástico. Provérbios, irmão, vai ajudar você nessa caminhada de sabedoria, porque esse é o tema de Provérbios, né? Sabedoria, que é a habilidade para viver, sobreviver, né? Essa é a ideia. Vamos lá, Provérbios 14, 15, então. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz. Olha só, não ouvindo os irmãos dele. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar passo. Nós temos o andar em sabedoria, que vai livrar você, e nós temos embaixo o prudente, o prudente que antes de dar um passo, reflete, não é?
Bom, vamos pensar um pouquinho nisso. Na primeira parte, o primeiro versículo que nós lemos, nos fala que aquele que confia no seu próprio coração é maluco, é tolo, é doido, louco. Tá? A loucura na Bíblia é quem confia no seu próprio coração. Tá? A Bíblia, a palavra de Deus, é o livro que descreve a real condição do nosso coração, irmãos. O nosso coração, depois do pecado, ele é corrupto e enganoso. O pior inimigo que eu tenho não é a Luciana, a minha esposa. Mas o pior inimigo que eu tenho dorme comigo todo dia, está dentro de mim, que é o meu próprio coração. Você tem que aprender a lidar com o teu coração, porque ele é a causa da destruição da tua vida. Tá bom? Cada um é culpado pelos pecados que comete. Decisões que você toma, você é responsável pelas decisões erradas que você toma na tua vida. Então, pare de jogar a culpa nos outros, tá? Mas e esse versículo? Fala o quê? No primeiro temos o tolo, e no segundo temos quem? O ingênuo. A palavra ingênuo aqui, irmãos, é a palavra simples, ou a palavra mente aberta. Resumindo aqui para a garotada, o Maria vai com as outras. É esse aí, a Maria vai com as outras, sabe? É aquele bobão, a porta aberta. Qualquer coisa que os outros falam, ele não tem discernimento, ele não tem convicção. Ele é aquele que deixa as pessoas ao seu redor dirigir a vida dele. Porque ele não tem o quê? Ele não tem direção nenhuma, ele não tem convicção nenhuma. Aí nós temos dois problemas aqui. Primeiro, aquele que segue o seu coração e aquele que segue o coração dos outros. O conselho dos outros. E a Bíblia fala que esse é o quê? Ingênuo, mas quem é o sábio? É o prudente. É aquele que reflete, que pensa antes de dar um passo. Agora a pergunta: que critério você usa para julgar se aquilo que alguém fala você deve ouvir ou dispensar? Você não pode confiar no teu coração, porque o teu coração não é sábio para ajudar você a tomar decisões. Você tem que confiar no quê? Provérbios, que é o tema do livro. Na sabedoria que não está dentro de você, está fora. Irmão, isso aqui é maravilhoso, que fala que a realidade, né, a verdade, ela não é uma coisa subjetiva, que está dentro de você. Ela é objetiva, ela está fora, ela foi revelada para a gente. Você não busca, irmão, a sabedoria olhando para dentro, nem neste mundo. A sabedoria que faz você viver de verdade, ela foi revelada para você na palavra. Então você quer aprender a viver? É com a palavra. Amém? Amém? Então vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Tá. Definimos o primeiro ponto. E aqui é onde nós voltamos para o Salmo 23. Deus, o pastor, me guia pelas veredas. Que caminhos são esses? Caminhos de justiça. E como eu sei as decisões que Deus quer que eu tome? Como eu sei como andar? Como eu sei o que é que Deus quer de mim? Deus revelou para você na palavra dele. Ao ler a palavra de Deus, ao meditar sobre ela, ao encher o meu coração da palavra, aí nós temos lugar do coração, Salmo 19 fala disso, versículo 18, se não me engano, fala que guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é guardar a palavra debaixo do braço no instante, é dentro do coração. Porque se o problema é o coração, mas o coração também é o lugar onde está o tesouro e o valor que você tem. Jesus falou, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? Então a palavra tem que ser o teu tesouro. Porque aí o seu coração se apega e aí ela dirige a tua vida. Não é? Provérbios é assim, é um livro, ou a Bíblia é um livro para estar depositado e guardado no teu coração. Tá? Não aqui. Irmãos, a palavra de Deus somente aqui não vai fazer efeito em você. Não vai. Ela continua sendo a verdade, sempre será revelada, está aqui. Mas se o que está aqui não entrar no teu coração, não adianta. Não há mudança nenhuma em você. Não há, irmãos. Nós temos que ser homens e mulheres cheios da palavra. Que a palavra de Cristo habite ricamente no nosso coração, como está lá em Colossenses, não é? Bom, nós vimos um versículo ontem de Provérbios, Salmo 19, que fala sobre a primeira parte que vimos ontem, né, da provisão. Mas esse mesmo versículo, ele continua no Salmo 19, versículo 7, falando sobre direção. Próximo para mim, irmãos? Aliás, é antes, né? É o versículo anterior. Ah lá, está lá.
De novo. A lei do Senhor é perfeita. E ela faz o que com a alma? Restaura, dá vigor, refrigera. Agora, continuando. O testemunho do Senhor é o quê? É fiel, é digno de confiança, tá? Testemunho aqui é a lei, a palavra. E você pode confiar porque ela é digna de confiança. E ela dá o que aos simples, aos ingênuos? A Maria vai com as outras. Sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria não tem a ver apenas com conhecimento, mas sabedoria para aprender a viver. Você aprende a viver, ela te dá, ela é digna de crédito, porque nela você aprende a viver. Então a alma ela é restaurada, mas a lei também, a palavra, ela também ensina você a viver. Ela faz o bobinho ficar esperto. Ela faz a pessoa ingênua ter capacidade para discernir e tomar decisões corretas. Ela faz você ter capacidade de poder julgar o que é certo e o que é errado. Isso, irmãos, é uma coisa muito importante que temos que ter. Capacidade de poder olhar esse mundo e as coisas e saber o que é bom e o que é ruim. Ela te dá capacidade para discernir e para tomar decisões importantes na vida, tá? Embaixo, no Salmo 119, 59, fala: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Você já fez essa avaliação na tua vida? Você submete a tua vida a uma avaliação? Penso nos meus caminhos, aí o que ele faz? E volto os meus passos para o teus testemunhos. Essa, irmãos, é a maneira correta. Ao olhar para a minha vida, eu vejo quanta coisa precisa ser mudada. E aonde eu encontro mudança? Olhando para onde? Para os teus testemunhos ou para a tua palavra. Salmo 119 inteiro fala disso. Aliás, eu encorajo você a memorizar o Salmo 119 inteiro, tá? Muito bom. O Salmo inteiro fala sobre a importância da lei, né? Vamos lá. Miriam Marquese é uma fotógrafa, irmãos, paulista. E ela diz uma frase horrível, mas é a frase que talvez a juventude goste, ainda mais hoje. Ela diz o seguinte: liberdade não é saber que caminho devemos seguir. Para ela, saber que caminho deve seguir não é liberdade. Liberdade é ter a ousadia de inventar nosso próprio caminho. A verdadeira liberdade é ter a ousadia de inventar o nosso próprio caminho. E ela fala que saber que caminho devemos seguir não é liberdade. Isso aqui é uma mentira, irmão, satânica, diabólica, que muitos dos nossos jovens têm abraçado. Liberdade não é seguir regras, não é seguir mandamentos. Liberdade não é seguir conselho das pessoas. Liberdade é você inventar, descobrir o seu próprio caminho. É você inventar o teu próprio caminho. Não é à toa que nós vemos coisas complicadas, irmãos. Cada um se veste do jeito que quer, cada um come o que quer, cada um faz o que quer e você não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Quando você se sente constrangido a aconselhar alguém, você não pode fazer. Na escola, você não pode falar para o aluno que ele tem que se esforçar mais. Você não pode corrigir o aluno, por quê? Porque você é apenas alguém que está ali para representar, você já tem enfeite ali. Os professores que estão aqui sabem muito bem disso. A minha esposa está se aventurando por essa área aí. A minha família, a família da Luciana, quase todos são vídeos de educação. O Chan dá aula, o filho do Sebastião, está aqui. E ele sabe a dificuldade que ele enfrenta dentro de uma classe, dentro de uma sala, onde você tem todo um poder por trás te impedindo de você ser professor, de poder aconselhar e orientar o teu aluno. Porque você é apenas alguém que vai dizer para o aluno: você é o inventor, você é o capitão de sua própria alma. É você que dirige a tua vida. Eu vou contar uma história aqui, irmão. A Luciana Lavini já sabe, então se alguém souber, me perdoe, porque eu não sou muito criativo.
tá? Mas é uma história engraçada para ilustrar uma coisa muito importante, tá? A Luciana vai dar risada quando eu falar, já riu. Mas alguém conhece a história do trem que queria ser vaca? Quem já viu a história do trem que queria ser vaca? A Luciana já. Lavínia também, né, lá? Lavínia também já ouviu várias vezes. Eu gosto de contar essa história na igreja. Há muito tempo atrás, tá? Havia um trenzinho que todo dia fazia o seu percurso. Ele ia para a estação X, voltava para a estação X, ia para lá, essa era a vida dele, tá? Ia para lá e para cá, aquela mesmice do dia a dia, né? Aí nessas viagens dele, irmãos, ele olha para o pasto e vê as vaquinhas lindas, branquinhas, pastando. E olha aqui e fala, nossa, olha a vaca, ela vai para frente, ela vai para trás, vai para o lado, vai para o outro, deita, levanta. Isso que é liberdade, que vida boa as vacas têm. O meu sonho era ser vaca. Vaca, olha que beleza que é. Eu estou aqui agora preso nesse trilho todo dia. Vou. Vaca tem liberdade. Aí, dito e feito, ele tomou a decisão, vou sair dos trilhos e vou ser vaca. E o trem então saiu dos trilhos, irmãos, e foi aonde as vacas estavam. Conclusão, ele se afundou na terra, no pasto, e ficou preso pelo resto da vida. Porque trem não foi feito para ser vaca, e nem vaca para ser trem. Trem foi feito para andar nos trilhos, e nós somos criados para andar nos trilhos. E é no trilho que está a direção que Deus quer que nós tomamos, que Deus está nos conduzindo a um lugar por esses trilhos. Amém. Não é? Há um caminho, e há o quê? Há um destino, há um propósito para isso. Isso tem a ver com o nome dele. Irmãos, o trem encontra liberdade nos trilhos. Deus criou você para andar na linha que ele criou. Não para você ser vaca. Mas isso é a coisa mais comum hoje, irmãos. Estava conversando com a minha cunhada antes de vir para cá, e ela também envolvida com a área de educação, mais um. Só que ela é inspetora de alunos, e ela falando de algumas coisas complicadas na vida do adolescente, tanta coisa ali. E uma das maiores, talvez hoje, irmãos, é o seguinte: o adolescente não sabe mais quem ele é. E a depressão e o suicídio na adolescência e juventude é uma coisa tão comum hoje. Porque há esta crise imensa de identidade. A Lavínia passou por isso há um tempo atrás, a minha filha. E sofreu pra caramba. Graças a Deus, Deus a libertou disso usando o pai e a mãe para ajudá-la nisso. Hoje, irmãos, se você não sabe quem você é encorajado a inventar o que você quer que você seja. Se você quer ser um macaco, um bicho, seja. Qual o problema? E eu já vi gente, irmãos, na internet imitando. Eu decidi que eu sou um macaco, eu sou um bicho, uma galinha. Uma galinha sai cacarejando. Não é brincadeira, não, é verdade isso. É loucura isso, irmãos. Hoje, um jovem olha para o espelho e fala, eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. E sabe qual a pior coisa que você pode fazer como pai? É você jogar essa carga pesadíssima nas costas dele e falar, você decide, meu filho. Isso é cruel. Isso mata a pessoa. Irmãos, Deus definiu lá no Éden, lá no Gênesis, quem nós somos. Ele falou, você foi feito à minha imagem e semelhança, homem e mulher. Você é uma mulher, minha filha, criada à imagem e semelhança de Deus. Você é um homem, meu filho, criado à imagem e semelhança de Deus. E a coisa mais linda, porque há um propósito na sexualidade, na tua identidade. É como homem e como mulher que nós revelamos quem Deus é. A sua imagem e semelhança. Por isso, a coisa mais bonita, linda e profunda é saber que, diferentemente de uma galinha, de um bicho,
eu fui coroado com essa dignidade, com esse propósito supremo, de revelar na maneira como eu vivo a imagem dele, quem ele é. E como eu faço isso? É Adão e Eva cuidando de um jardim. Aquilo que eles fariam. Vocês vão cuidar, vocês serão zeladores, jardineiros. Eu dei o modelo, vocês agora vão aumentar ou vai dispersar esse modelo. Aí o pecado entrou e estragou as coisas, né? Mas esse é o propósito, irmão, do futuro. Esse é o propósito. Restaurar esta imagem desfigurada pelo pecado. E um dia nós iremos governar o quê? Novos céus e nova terra. Ou você acha que Deus vai jogar isso no lixo? Salmo 115, irmãos, o último versículo fala o seguinte: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. Esse lugar aqui é nosso. Deu para a gente. Para quê? Para que vocês cuidem e neste cuidado vocês revelem a minha imagem, quem eu sou. E um dia haverá plena justiça no novos céus, na nova terra. E nós iremos reinar com quem? Com Cristo. Salmo 8 fala isso, irmãos, uma coisa maravilhosa. A capacidade que Deus deu para o homem subjugar a natureza e fazer a natureza servi-lo, a criação servir ele. Ele não serve na natureza. Hoje, irmãos, quem manda numa casa é o pet. Antigamente era criança, agora está pior, né? Antigamente a criança mandava, agora é o pet que manda na casa. Quer ficar rico? Abre vai vender ração. Coisa para pets, vai ficar milionário. Isso mostra, irmãos, a carência humana. Isso mostra, irmãos, muitas vezes essa crise de identidade, onde o ser humano não sabe mais quem ele é. Você sabe quem você é, se você é um cristão. Você é uma ovelha. Mas você também é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Para fazer coisas que nenhum outro animal no mundo pode fazer. E é assim que glorificamos o nome do Senhor. Tá? Então eu quero mostrar para vocês, irmãos, algumas coisas aqui na palavra que vai ajudar você a entender que isso é muito mais simples que você imagina. Muito mais simples. O que faz, irmãos, com que eu olhe com admiração pelos ensinos de Cristo, irmãos, no Novo Testamento principalmente, é que, diferentemente, irmãos, de outras religiões, a vida cristã, ela é simples e ela é acessível a qualquer um. Você vai olhar para o hinduísmo, irmãos, é uma quantidade de castas, é uma complexidade tão grande, é uma infinidade de deuses, irmãos. É uma coisa monstruosa a religião hinduísta, onde aquele que está na casta inferior, ele é condenado à miséria a vida inteira. A vida inteira ele será um pária. Você olha para o islamismo, irmãos, a complexidade de coisas que você tem que fazer, o sistema de leis, de mandamentos que você tem que cumprir, é uma coisa, irmãos, que não traz liberdade para ninguém, mas que afunda a pessoa. Até o mesmo judaísmo. É uma complexidade, não é? Jesus, olha, vocês colocam um fardo no ombro, nas costas das pessoas que nem mesmo vocês conseguem carregar. Tornam a vida, irmãos, com Deus, complexa, difícil, pesada, que ninguém quer. Odiosa. Aí vem Jesus Cristo, irmãos, e liberta a gente disso. E Ele vai falar algo maravilhoso, irmãos. Que nós temos que ser como Ele. Então vamos pensar um pouquinho nisso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para nos salvar, mas Ele veio também para nos dar um exemplo de como viver. Ele não veio apenas, irmãos, salvar a gente. Ele veio também mostrar o que é viver de verdade. Nele nós temos salvação, nele também temos o exemplo de como viver. Agora, o que eu quero que você saia daqui é entendendo isso, o discipulado.
Deus me chamou para revelar a imagem do Filho dele na minha vida. Isso é mais grandioso, irmãos, do que Davi poderia imaginar. Hoje nós, ao olharmos para trás, nós vemos o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Rei. Não é? Davi ainda olhava para o futuro. Nós olhamos para o passado e vemos, ele já veio. E ele veio nos ensinar a viver. E viver de verdade, e viver como ele viveu. Essa é a identidade do cristão. É sermos parecidos com Jesus Cristo. Então vamos lá. Vê o próximo, irmão, se tem. Eu não sei se eu coloquei o slide. Ah, está ali. Mas entre vocês, vamos lá, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vemos ali que esse texto foi no final, ele veio para resgatar vidas. Mas resgatar a vida, irmãos, envolve a salvação de uma vida perdida, mas ele veio também nos dar um modelo de conviver. E esse modelo é o quê? É servir. Ovelhas, irmãos, são animais frágeis, não são? Ovelhas são animais complicadinhos. Mas ovelhas, irmãos, são benéficas. Ovelhas são extremamente prestativas. Ninguém vai colocar uma ovelha para puxar a carroça, porque ela é fraca, né? Ela não tem poder como o leão. Mas a ovelha dá carne, dá lã e dá leite. Não dá? Jesus foi uma ovelha também, mas ele veio dar a sua vida. Né? Ele deu a sua própria carne para nos salvar. E esse é o parâmetro para como temos que viver também. O contexto aqui, irmãos, eu vou falar para você que isso me libertou. O contexto aqui é a discussão dos discípulos para ver quem seria o maior. E se você for em outros textos dos evangelhos, você vai perceber que quem tomou iniciativa ali talvez foi a mãe de Tiago e João. E ela chega para Jesus. Alguns acham, irmãos, creem que Jesus era sobrinho dela, então ela, como talvez tia, tenha chegado ao seu sobrinho e falado isso. Olha, lá na tua glória, no teu reino, que essa visão que eles tinham, né? Quando você estiver sentado no teu trono, e aqui, Jerusalém agora é a sede do Império Mundial, né? Que o meu filho possa sentar um à tua direita, os meus dois filhos, um à tua direita, um à tua esquerda. Agora, antes de condenar essa mulher, toda mãe sonha com isso aqui. Todos os pais sonham. O que nós sonhamos? Que o nosso filho esteja onde? No topo da pirâmide, não é? Eu estou investindo pesado em você, meu filho, você ser alguém na vida. Quem já falou isso aqui? Eu quero que você seja alguém na vida. Um médico, um advogado, um empresário, alguém. Então, nós associamos a ser alguém na vida com o quê? Com a profissão, com o que ele pode ter. E aqui, irmãos, ela está fazendo a mesma coisa. Meus filhos são especiais, meus filhos têm que estar ao teu redor, são dedicados, eles têm que estar do teu lado. Fala, olha, Jesus falou, isso não compete a mim. Mas aí ele vai explicar outras coisas, mas resumindo, ele fala o seguinte, olha, você quer que o teu filho seja grande? Quer que seu filho seja importante? Que ele seja o quê? Servo de todos. Que ele não seja o maior, mas para ser o maior no reino tem que ser o menor. Pega uma bacia, enche de água, pega uma toalha e vai lavar o pé dos outros. Porque foi o que ele fez. Ele fala, vocês querem ser felizes? Faça o que eu fiz. Porque eu estou aqui para dar o que para vocês? O exemplo. E aí surge essa pérola no final, porque o próprio Filho do Homem, o Rei, o Criador, veio não para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, você não tem ideia como se aliviou as minhas costas quando olho para minha filha. Porque eu quero que a minha filha seja alguém. E ser alguém é ser como Jesus Cristo. E se Deus vai fazer da minha filha médica, advogada ou presidente do país, que ela, antes de querer ser isso, que ela seja serva. Agora, pode ser que ela escolha ser uma simples dona de casa, onde será rechaçada, humilhada e criticada pelas pessoas que estão ao redor da gente. Mas o que eu quero é que ela se importe é o seguinte: Pai, quando Jesus e Deus, o nosso Pai, olha para mim, como Ele vê? Ele pode te ver como grande filho, como a primeira. Porque para Deus não importa se você tem um PR na frente, um DR na frente. Para Deus importa se você se parece com o filho dele. E para se parecer com o filho dele, você precisa apenas ser. E se ser servo, se você será usado como servo, sendo uma dona de casa, amém. Amém. Porque você não está interessado no que as pessoas dizem, o que elas querem que você seja. E nem que o teu coração manda você fazer. Eu, ser dona de casa, manicure, Deus me colocou para cuidar das unhas das mulheres e fazê-las bonitas. Amém. Amém. A dignidade? A dignidade está em você servir. E Deus vai recompensar pelo serviço que você presta. Porque é nesse serviço que você glorifica. Eu vou ainda mais fundo, irmãos, daqui. Porque a coisa mais profunda ainda, a vida cristã é simples, mas é profunda demais. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, e nós vamos ver juntos, em Tito. Tito capítulo 2. Existem 3 cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que foram cartas endereçadas aos pastores. Tito, para mim, irmãos, é a carta que me motiva a continuar sendo pastor. Tito é uma carta perfeita para o ministério pastoral e como o pastor tem que agir com a igreja. Tito é impressionante, uma carta pequena de 3 capítulos, mas que tem determinado todo o meu ministério. Não digo para vocês, irmãos, que tudo que está aqui é o que eu estou experimentando em meu ministério, mas é o que eu quero. É o que eu quero. E Tito, irmãos, o assunto principal de Tito, se você ler a carta inteira, como Paulo fez questão de mostrar para Tito, que foi encarregado de poder criar e construir uma liderança para igrejas, as igrejas de Creta. Ele fala da importância das boas obras que o crente tem que fazer. Em todos os capítulos, que são 3 apenas, ele vai falar disso. Da importância das boas obras. Agora, veja só o que diz o capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Esta graça que manifestou, trazendo salvação a todos, ela se manifesta, ela nos educa. Ou ela está nos educando. Os irmãos sabem que educar aqui vem essa ideia do pedagogo, né? É uma coisa mais ampla, onde envolve disciplina também. Nós vamos tratar disso hoje à noite, tá? Mas aqui vale para isso também. Irmãos, esta graça, ela se manifesta salvadora educando. Então a salvação é um ato, mas a salvação é um processo também. A salvação aconteceu no passado, a salvação está acontecendo agora e vai ser concluída no futuro. E essa salvação se manifesta na educação que a graça te dá. E essa graça transforma você. Toda vez que você experimenta a transformação em você, é a salvação operando em você. Essa graça na tua vida.
E ela te educa. O que é educar, irmãos? É caminhar, direcionar. É para cá, é para cá. Às vezes não é levinho, às vezes é um tapão, né? Pá! Mas está fazendo isso. É um pai, não é? Está te educando. E tudo isso é manifestação da graça salvadora. Vamos continuar. Versículo 12. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos na era por vir. Se está aí, rasga a tua Bíblia, joga fora, não presta. Vivamos neste mundo. Deus tem um propósito para você neste mundo complicado, cheio de problemas. E Deus quer, e a sua graça está se manifestando, Salvador, educando você para viver neste mundo. De que forma? Sensata, justa e piedosamente. Sensata aqui é com sabedoria. Versículo 13. Com esperança, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ora, o 14, irmãos, é um versículo que tem servido de suporte para a minha vida pastoral, e de pastor como igreja e para a própria igreja onde eu estou. Ele deu a sua vida por nós. Para quê? A fim de nos remir de toda iniquidade e maldade e purificar. Então há perdão e a purificação, a libertação e a purificação. Eu posso dizer, irmãos, que isso aqui é a primeira parte do Salmo 23, onde há descanso, onde há perdão, onde há limpeza, onde há um trato. Deus pegou você sujo, imundo, Jesus Cristo. Deus, então, em Jesus, Ele limpa, te perdoa, trata e revigora você. Para quê? Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Nós pertencemos a quem? Nós somos dele. Ele morreu para você ser dele, para nós sermos dele. Nós somos povo dele. Ele comprou a gente com sangue. Para quê? Um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A palavra dedicada aqui, irmãos, é zeloso. É aquela pessoa que arde. É pessoa extremamente dedicada a isso. Na cruz, não comprou apenas o perdão. Não deu apenas... Você não tem apenas perdão na cruz, na salvação. Você tem, irmãos, a criação de um povo dedicado, zeloso. Na cruz, Jesus também estava comprando para você uma nova vida de obras. Não obras que salvam, mas obras que acompanham a salvação. Ele nos criou um povo dedicado à prática de boas obras. Agora nós estamos lendo um versículo fora do contexto. E aqui é onde, irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo a importância disso aqui. Ele fala no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou a quem? A todos. Trazendo salvação a quem? A todos. Como essa graça se manifesta? O versículo 9 anterior, você vai entender por que esse versículo está aqui. Tito 2, 9. Quanto aos servos aqui são escravos, tá? Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Senhor aqui é a palavrinha que ninguém gosta de usar hoje, que é a palavra déspota. Talvez não tivesse o mesmo significado que nós temos hoje, mas veio daqui. O que é um déspota? É um tirano, um opressor. Déspota, irmãos, é aquele dono de escravos. O escravo aqui é posse dele. É um bem. É um objeto dele. Essa é a condição da pessoa que está aqui. E o que Paulo fala? Quanto a esses servos, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu déspota, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem toda prova de fidelidade. Agora, até aqui, irmão, você imaginaria uma coisa complicada, né? A fim de que em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, eu sou contra a escravidão, é óbvio. E o cristianismo teve a sua influência para que
a libertação da escravidão acontecesse. Não é? Mas Deus é muito mais poderoso, irmãos. Deus é muito mais profundo, Deus é muito mais transformador do que isso. Deus não liberta o escravo apenas da escravidão de um cárcere, de uma cela ou de um dono. Deus liberta a pessoa de uma escravidão interna e pior do que essa. E a coisa mais linda, irmãos, que Ele quer mostrar aqui é o seguinte: escravo, a dignidade no teu trabalho, mesmo sendo um escravo, que sofre, que é humilhado todo dia e que não quer estar nessa condição. Deus não está dizendo, irmãos, que a condição aqui é legal, é boa. Mas Deus está dizendo o seguinte: até mesmo um miserável homem, onde ele não é dono da própria vida, mas alguém manda nele, ele fala que ali a beleza de Cristo se manifesta. E como a beleza de Cristo se manifesta? Em você, na pior condição, fazer o melhor serviço. É isso que está dizendo aqui. Na pior condição, irmãos, é onde Cristo brilha mais em nós. O pior trabalho que um ser humano pode fazer é o melhor lugar para a graça gloriosa dele se manifestar. Por isso, irmãos, não há trabalho ruim para crente. Não há. Há oportunidade no pior trabalho para mostrar o melhor dele. Por quê? É nas boas obras que ele vai glorificar. Agora leia onde isso aparece em Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte vai falar disso. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Agora leia o contexto sem entender. É no meio de perseguição, de humilhação. É nesse contexto de ódio que ele fala que nós iremos brilhar. A luz brilha nas trevas. E o sal faz diferença no lugar onde não tem sabor. É neste mundo, irmãos, que ele manifesta a sua graça. Por quê? Porque este mundo é a condição ideal para Deus mostrar a beleza dele. Porque não há nada comparado a quem ele é. Não há nada. Por isso, irmãs que cuidam de casa, há dignidade num copo bem limpo, num cabelo bem penteado, numa roupa bem lavada, numa casa bem cuidada, viu? Irmãos, eu sou carteiro. Estou no Correio há 25 anos. E o que eu ouço todo dia, irmãos, são carteiros reclamando da condição do trabalho que eles têm. De enfrentar cachorro todo dia, sol, chuva. Quando eu vejo que o céu está preto e vai chover, eu coloco a minha capa de super-herói. E a minha capa chama pele. E ali é sol e chuva. Já tomei muito sol e muita chuva, ainda tomo, né? Aí eu olho para minha filha e falo: filha, nunca vou querer que você seja uma carteira um dia. Eu já vi gente no Correio falando o seguinte: minha mãe falou, estudo, meu filho, estudei, estou aqui. Estudo para ser alguém na vida, estou aqui. Eu falo para vocês, irmãos, quando eu vim no Correio, eu tinha vergonha de falar que era carteiro. Às vezes a gente ia numa loja e a pessoa: qual é a tua função? Eu falei: ou às vezes a pessoa tem vergonha de falar lixeiro, né? Porque agora não é carteiro mais, está mais bonito, agora é agente de Correios. Se quem vai prestar concurso Correio, está lá, né? Agente de Correios, beleza, não é carteiro mais. Eles falam que não existe mais carteira, existe conteiro também, né? Porque não tem carta mais. Ou não é mais lixeiro, é coletor de lixo. E a pessoa sente-se envergonhada e vão dizer: quem você é? Sou dono de casa. Fala alto, não vê. Sou do lar. Não vê, sou do lar. Tá. Você não tem profissão? Não estudei. Dediquei minha vida a ser mãe e esposa, estou aqui agora. Não sou ninguém, tá? Do lar.
Ou eu tinha vergonha de ser carteiro e falar que era carteiro. Por quê? Você se preocupa com a avaliação das pessoas. Mas quando, irmãos, eu olho para o único louvor que nós temos que receber, e Paulo falava disso, eu me preocupo com o louvor de Deus, não dos homens. Amém. E quando Deus olha para você, o melhor carteiro, a melhor dona de casa, a melhor mãe, ou o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor professor, amém. Mas por que você é bom? Porque você não quer que as pessoas aplaudam você e batam palma para você. Não é a tua dignidade, não é a tua reputação que está em jogo, é a dele. E Deus, irmãos, o nosso Senhor manifesta a beleza dele em condições, irmãos, aonde esta beleza humanamente não poderia acontecer. E agora você entende o versículo 11. Porque a graça se manifestou a quem? A todos. A todos quem? Ao escravo e ao déspota. O que está dizendo aqui? É a tua vida, escravo, que será o meu instrumento para levar esta graça transformadora ao teu déspota. Ao teu déspota. Nós não temos poder, irmão, para converter ninguém. Mas nós temos poder para influenciar e atrair pessoas para o Evangelho. Temos. A minha vida, pela graça transformadora e educadora, tem poder para atrair pessoas ao pastor. Amém. Pela forma como eu vivo e faço as coisas. E pasmem, talvez é no serviço que ninguém queira fazer, que Deus irá manifestar a beleza da graça dele na vida de quem está ao meu redor. E as pessoas questionam como você pode ser o melhor escravo da cela se eu tenho tratado você com tanta dureza. Spurgeon, irmãos, conta uma história que me emociona só de contar. Mas ele fala, irmãos, que havia um dono de um escravo, e o escravo se chamava Cuffey. E tinha uma coisa, irmãos, que esse escravo Cuffey fazia, que o seu déspota, o seu senhor, não gostava que ele fazia. Ele orava. E toda vez que Cuffey, escravo, orava, irmãos, o capataz, e até mesmo o seu senhor, falava para ele, olha, rapaz, não faça mais isso. Eu não creio em nada disso, não quero que você trabalhe. E ele, irmãos, continuou orando. E aí, irmãos, o capataz resolveu tomar medidas sérias, né? E começou a castigar aquele homem todo dia. Chicote nas costas. Chicote. Chicote. Spurgeon contando, certa vez o senhor dele não conseguiu dormir. E passou a noite inteira acordado, irmãos, preocupado, em agonia, pelas coisas que ele estava fazendo ao escravo Cuffey. Ele chama o escravo e fala o seguinte, Cuffey, eu quero que você faça algo por mim. Ore por mim. Sabe o que Cuffey falou? Toda vez que eu era soltado, eu orava por você. Cada chicote que eu recebi é porque eu estava orando por você. Isso é igreja, irmãos. Somos nós. Somos nós no nosso lar. Somos nós no correio, no trabalho. Somos nós numa cozinha, numa cela. Essa é a diferença que o cristianismo faz. Ele muda de baixo para cima. A estrutura é consertada não de cima para baixo, mas de baixo para cima. A escravidão, irmãos, ruiu de baixo para cima, não de cima para baixo. Não espere que lá de cima do governo virá mudança. O cristão pensa de forma contrária.
A mudança não é você gritando e cuspindo nas redes sociais, como alguns pastores fazem, brigando. A mudança vem de pessoas simples, nos seus trabalhos simples e às vezes horríveis, onde Deus manifesta a sua graça nos lugares mais improváveis que você pode imaginar. Eu sou pastor, irmão, de uma igreja de 30 membros, uma igreja pequena como essa. Não sou contra a igreja, irmãos, grande, tá? Aliás, quero que a minha igreja cresça. Mas às vezes, irmãos, como pastor, às vezes me doía alguns pastores chegarem. A primeira pergunta que ele faz para você: quantos membros tem a tua igreja? E eu ficava envergonhado, irmãos, porque eu falava: poxa, nossa igreja é uma igreja antiga como essa. E falava: minha igreja tem poucas pessoas. Porque parece, irmãos, que nós nos preocupamos com números às vezes, e com a igreja grande. Não estamos preocupados, irmãos, com salvos, estamos preocupados com o templo lotado. E parece que para mim, como pastor, já fui tentado a isso, sucesso ministerial tem a ver com a quantidade de ovelhas que você tem. Com a tua reputação, a tua imagem. Um pastor de redes sociais que tem seguidores pra caramba. Não sou contra, tem muitos homens e mulheres de Deus sendo usados nessa parte. Mas você, às vezes, um pastor de periferia, de uma igreja simples, e alguém que é grande aos olhos do Senhor. Amém. Então, às vezes a pessoa bate no peito e fala o seguinte: sabe que igreja eu sou? Tá tal. Nós temos isso. Dá vontade de falar: eu sou de uma igreja mais importante que a tua. Mas como é que você sabe? É porque Deus, quando olha, fala: quanta gente grande aí. Como você sabe disso? É que nós temos servos. E como você vê um servo, irmãos? A maior preocupação que eu tenho como pastor, irmãos, não é como você está aqui. É como você está fora daqui. Porque não é no templo onde nós somos sal e luz. É no mundo. É lá fora. Crente de verdade, irmãos, é crente em condições, às vezes, horríveis. Horríveis. Leia Tito e você vai ver, irmãos, que boas obras são essas. Há uma história impressionante, irmãos, em Marcos. Eu vou encerrar aqui, nos endurar. Conhece a história do homem endemoniado? Daquele homem que andava nos cemitérios, pelado, gritando, maluco, fedido, sujo. Todo mundo tinha o que daquele homem? Medo. O que habitava a vida daquele homem? Legião. Uma quantidade imensa de demônios dirigia a vida dele. Ele era possuído por uma casta demoníaca. E a vida dele era controlada por esses demônios. O pior da sociedade. Chega um humilde judeu, Jesus Cristo, e fala: sai na vida dele. E os demônios tremem e falam: manda-nos para os porcos, não é? Que ficaram apavorados com a presença do rei ali, do poderoso. E aí, irmã, aquele jovem, ele é liberto. E como as pessoas começam a olhar para aquele jovem agora? Sentado, vestido, cheiroso, com cabelo penteado e principalmente com a sua capacidade de pensar em perfeito juízo. Transformação. Uma ovelha. Mas não para por aí, porque a coisa mais impressionante é o seguinte: ele chega para Jesus e fala o seguinte: Senhor, eu quero ir atrás do Senhor, posso ir? Jesus fala o quê? Não. Não, cara, desculpa aí, mas não. Eu já escolhi os meus, tá? Você não faz parte dessa turma. Mas faz o seguinte: vai para a tua família, vai para os teus parentes e mostre para eles o que eu fiz em você. Mostra para eles. Nós achamos, irmãos, que sermos grandes na obra do Senhor é ser missionário, pastor, né? Eu quero ser alguém nessa igreja, eu quero ser alguém no reino, e vou ser missionário, amém. Quer ser missionário, pastor, amém, vai. Mas a gente tem dificuldade para achar, irmãos, que nós somos chamados, também vocacionados, nas funções humildes e importantes. E digo para você, irmãos, Deus transforma muito mais gente dentro de uma casa
Deus usa mais vocês do que eu. Aonde você está? E você tem que ver o quê? A beleza de Cristo manifestando em você nesses ambientes. Você quer ser? Olha que coisa bonita, né? O pastor nos dá direção e nos dá propósito de vida. E essa direção e esse propósito, esta liberdade que você encontra num trabalho às vezes que ninguém dá valor. Mas Deus vai usar a tua vida nesses ambientes para mostrar graça para as pessoas que precisam. E você será um instrumento para isso. Não reclamando, não murando, mas fazendo de coração tudo para a glória dele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Hoje à noite, irmão, se Deus quiser, iremos falar sobre o vale da sombra da morte, tá? Não pense você que a vida cristã é só flores, envolve dificuldades e problemas também, iremos falar disso hoje à noite, tá? Este mundo é perigoso, tá? Pai bendito, obrigado por tua graça maravilhosa, Senhor. Essa graça, Senhor, que nos traz perdão, justificação, paz com o Senhor, reconciliação. Hoje nós podemos sentar na mesma mesa que o Senhor. E nada nos separa de Ti. Toda a barreira do pecado foi dissipada em Jesus Cristo. Nós descansamos na obra dEle, no sacrifício dEle. Nós somos chamados de filhos e ovelhas do Senhor por meio dEle, apenas Ele. Não há mais barreira que nos separa, Senhor. Fomos reconciliados. Mas sabemos, Pai, que a reconciliação nos conduz à santificação. Como o pastor disse hoje aqui em Romanos capítulo 6. A novidade de vida. O Senhor nos perdoa e nos transforma. Não há somente perdão. A renovação, a vida, a restauração, a poder da Tua graça. A Tua graça é a graça perdoadora, mas é a graça poderosa para dar também vida. E temos essa graça em nós, Pai. Essa graça que nos educa, que nos transforma. Essa graça que nos usa, Pai, nos piores trabalhos. Porque muitas vezes é a Tua vontade que nos piores ambientes o melhor se revele. É ali, Pai, onde a luz brilha, onde o sal realmente dá sabor. Amém. Que nós possamos sair daqui, Pai, com essa convicção de que as coisas simples que fazemos importam para Ti. Não estamos preocupados, Pai, com a avaliação humana, mas o que nos importa, Pai, é sermos parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. E Ele nos diz claramente: sejam servos como eu fui. No nome dele aqui oramos. Amém? Amém. Pastor, a palavra está com o irmão?